Olá, eu sou Felipe Mendonça, esse é o canal Sem Gravata. Hoje eu quero começar o vídeo pedindo que vocês se inscrevam no canal, porque nós precisamos crescer para o YouTube liberar ferramentas. Então, por favor, se inscreve no canal, ajuda a gente, que o nosso trabalho aqui é sério, tentamos trazer conhecimento para a população. E nós fazemos divulgação científica de humanas, sempre batendo papo com acadêmicos, né, sobre as atualidades, sobre as coisas que no nosso dia a dia são relevantes. O tema da semana foi da minha área. Eu sou professor de Direito Constitucional e um monte de gente veio me perguntar a respeito da liberdade de locomoção, nosso direito de ir e vir, se ele pode ser restrito, né, se o prefeito pode impedir que você vá a uma praça, que você vá a um parque, né, que você participe de uma manifestação, que você faça alguma aglomeração. Esse tema, ele é relacionado à interpretação constitucional, que inclusive vou dar uma aula em breve na pós-graduação, então já está um pouco na ponta da minha língua aqui, estou com a aula preparada, vou aproveitar para passar alguns conhecimentos para vocês, mas de forma simplificada. O que nós temos aqui? Primeiro, a pirâmide de Kelsen, ela é famosa aí, uma pirâmide do direito em que a Constituição está lá no topo. É óbvio que é uma simplificação, tá? Mas nós temos ali no topo as normas constitucionais. Todas as normas que estão dentro da Constituição estão no topo hierárquico do ordenamento jurídico, ou seja, nós temos ali uma pirâmide em que coloca as normas constitucionais acima das demais. Abaixo dela tem as leis e abaixo das leis decretos do Poder Executivo, portarias, sentenças do Judiciário e por aí vai. Certo? A sentença, o decreto, a portaria, ela tem que estar de acordo com a lei tem que estar de acordo com a Constituição. E a Constituição, ela então é a norma suprema que deve ser protegida por todos para que o Estado funcione corretamente. E o que essa Constituição faz? Ela estrutura o Estado e garante direitos fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Ela estrutura o Estado porque ela é quem estabelece os três poderes, por exemplo, executivo, legislativo e judiciário, os entes da federação, União, estados e municípios. Ela que estabelece quais são os cargos dentro, né, de cada uma das instituições do poder público, ela que estabelece como entra, como sai, quais são as competências de cada um, quais são as suas funções. Enfim, tudo isso é estabelecido pela Constituição. E, ao mesmo tempo, a Constituição ela garante os nossos direitos fundamentais. Tá? Não vou entrar em todo o debate, ela chega até ao ponto de desenvolver políticas públicas, a política pública de saúde agora, que vocês estão vendo com maior importância, isso é assunto para um outro vídeo. Agora vamos tratar aqui da possibilidade de colisões entre os próprios direitos constitucionais. Eu tenho na Constituição uma norma que estabelece a minha liberdade de locomoção, o meu direito de ir e vir, certo? Mas eu tenho outras normas na Constituição que eventualmente podem ser colidentes com essa minha liberdade de locomoção. Eu não estou sozinho na sociedade e o meu direito ele é tão importante quanto os seus direitos. Então nós não podemos olhar para as nossas liberdades sem lembrar aquilo que aprendemos desde pequeno, de que as nossas liberdades terminam onde começam a dos outros, né? O nosso direito termina onde começa o do outro. Nós aprendemos isso desde pequeno porque é essencial para se conviver em sociedade, né? Saber os seus limites, saber até onde vai a sua liberdade para não prejudicar outras pessoas. E nós estamos muito habituados com restrições às nossas liberdades garantidas na Constituição. Eu vou dar aqui alguns exemplos que vocês já estão habituados. A liberdade de expressão. Vocês já viram aquela pessoa que quer ofender outra, querer se garantir a liberdade de expressão? Ah, mas eu tenho liberdade de expressão e com isso ofende outra pessoa? Não, ela não tem essa liberdade de expressão, porque na Constituição também está lá garantida a proteção da imagem e da honra. Então, quando a liberdade de expressão dela ultrapassa esse limite, ela ofende a imagem ou a honra de outra pessoa, ali é o limite da sua liberdade de expressão. O direito vai lá e impede que isso aconteça de forma impune. Então vai estabelecer consequências por ela ter extrapolado na sua liberdade de expressão. Certo? Outros limites da liberdade de expressão, você tem a propriedade intelectual, você tem o segredo industrial, você tem a impossibilidade de fazer apologia a crimes. Então, todos esses abusos da liberdade de expressão, eles encontram limites na legislação que está abaixo da Constituição. Então, você vai ter, tanto na lei quanto nas normas infralegais, ou seja, que estão abaixo da lei, restrições à liberdade de expressão para
que não venha a ofender outros direitos. Percebam que se eu tenho ali a liberdade de expressão, eu tenho também a proteção da imagem da honra, o direito à propriedade do autor de uma obra, o direito à propriedade do industrial que não quer revelar os seus segredos. Então, todos esses direitos estão igualmente protegidos pela Constituição e eles precisam coexistir dentro da sociedade. Vocês estão habituados também a restrições à liberdade de locomoção. A prisão ela é óbvia, né? Ela vai colidir a liberdade de locomoção de uma pessoa com a segurança pública e diante de uma necessidade de restringir essa liberdade de locomoção para valorizar a segurança pública, nós temos prisões, né? Então, vocês estão bastante habituados com restrições à liberdade de locomoção. Você tem também outras possibilidades bem simples, como, por exemplo, um prefeito que interdita uma rua que está tendo vazamento de gás. Ele pode fazer isso? O que vocês acham? É claro que pode, porque não vai colocar a tua vida em risco porque tem um vazamento de gás. Você não sabe, né, que tem um vazamento de gás, você entra naquela rua, você morre porque a prefeitura não fez a sua função em interditá-la por causa do vazamento. Então, sim, você pode ter restrições à sua liberdade de locomoção de acordo com a necessidade. E nós estamos numa pandemia. Essa pandemia faz com que as autoridades de saúde, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos a Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município, todas determinando que nós não podemos ficar em aglomerações, certo? Nós temos que ter um distanciamento social. Nós ainda não estamos em lockdown, nós estamos em distanciamento social. É bem mais brando do que isso. Somente as atividades essenciais funcionam e qualquer evento que possa reunir um número significativo de pessoas fica proibido. Isso sim é permitido porque está de acordo com a necessidade. Nós temos recomendações da OMS, nós temos as autoridades de saúde determinando, então, portanto, sim, podem restringir a nossa liberdade de locomoção. O que é importante aqui, toda restrição a uma liberdade, ela precisa ser obrigatoriamente para atender a outra norma constitucional. Então, se eu tenho uma liberdade garantida pela Constituição, somente pode ser restringida, ela só pode ter algum limite se for por outra norma constitucional. As demais liberdades que não sejam eventualmente tratadas na Constituição, elas vão encontrar os seus limites aí dentro do ordenamento jurídico de forma normal. Mas as liberdades garantidas dentro da Constituição só podem ser restritas se for em uma colisão com outra norma que também está na Constituição. Então, como eu falei, nós temos a liberdade de expressão, nós temos a proteção da imagem da honra, nós temos o direito à propriedade e essas colisões precisam ser ponderadas para que elas coexistam, para que todas funcionem de forma harmoniosa, certo? E daí quando eu tenho qualquer restrição, ela precisa ser racional, razoável e proporcional. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a racionalidade. O poder público ele não pode ser emotivo. Ao restringir uma liberdade nossa, ele tem que fazer isso com racionalidade, ou seja, com lógica. O que ele determinar ali tem que efetivamente atender a uma finalidade. Se não for capaz de atender a uma finalidade, ele não pode restringir a minha liberdade por isso. Proibir aglomerações atinge a finalidade que é nos proteger na pandemia? Sim, atinge. Então, portanto, pode sim restringir as aglomerações, impedir a gente de nos aglomerarmos em praças, parques, ruas e etc. A razoabilidade, ela é a necessidade. Todas as medidas tomadas pelo poder público precisam ser na medida correta. A razoabilidade, ela é a necessidade. Todas as medidas tomadas pelo poder público precisam estar de acordo com a sua necessidade. Ou seja, não podem ter outras medidas menos gravosas que alcancem igualmente a mesma finalidade. A OMS, ela trata como necessário a quarentena, né? Então, portanto, a nossa medida razoável é atender o que a Organização Mundial de Saúde está determinando, porque são eles que sabem o que é bom para a saúde, são eles que são ali técnicos o suficientes para dizer isso. Por isso, as autoridades públicas de saúde respeitaram as recomendações da OMS e os prefeitos estão restringindo a nossa liberdade de locomoção dentro da medida da necessidade. Então, sim, é razoável. E, por fim, é necessário que seja proporcional, que tenha uma ponderação correta
entre as normas que estão colidindo. No caso aqui, eu tenho a liberdade de locomoção de um lado, do outro lado, eu tenho o direito à vida, o direito à saúde e a segurança pública, todas juntas. Evidentemente, né, um lado pesa bem mais do que o outro e a proteção à saúde, à vida e à segurança pública, ela está acima, nesse momento, da liberdade de locomoção. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido que realmente as nossas liberdades garantidas pela Constituição podem sim ser limitadas, contanto que seja por uma colisão com outra norma igualmente constitucional e também de forma racional, razoável e proporcional. Certo, gente? Então, dê um joinha aí no vídeo, compartilhem, mandem aí no grupo de WhatsApp do pessoal que está falando baboseira, porque todos precisam saber como que funcionam as colisões das nossas liberdades. Muito obrigado, se inscrevam aí no canal, até a próxima, tchau!